Te falarei, pessoal, hoje nós vamos aqui fazer um vídeo novamente falando dos idiomas, tá, gente? Hoje nos idiomas nós vamos falar de uma questão que eu não vejo muita gente falar da dificuldade. Por exemplo, o vocabulário, tá, gente? Muita gente fala, por exemplo, de verbos, porque verbo em português é difícil, porque verbo em idioma latino é difícil, verbo no inglês é fácil, tá, gente? Tirando ali os phrasal verbs e tal, ele não é tão simples assim. Preposição em inglês também é difícil. Não é que é difícil, é trabalhoso, né? Vamos trocar os termos para ficar menos difícil. E também, gente, a questão da gramática no inglês, nos idiomas orientais, ela é mais fácil a gramática, né? Agora, no português, nos idiomas latinos, ela é muito difícil. Aí as pessoas falam assim, não, porque aprender mandarim é difícil, aprender japonês é difícil. Por que é difícil? Porque nesses lugares as pessoas elas pensam diferente da gente, então elas exprimem através do idioma os pensamentos delas e as formas de ver o mundo de uma maneira muito diferente da nossa, entendeu? Por que isso acontece? A fala, gente, a escrita, a expressão dos idiomas, elas são, né? A expressão de um pensamento de um povo, o pensamento básico de um povo, a forma de pensar, a forma de viver de um povo, entendeu? Não existe, uma coisa não é separada da outra. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, gente, olha só. Por que então que um idioma ocidental, por assim dizer, apesar das regras, principalmente em relação a verbo, conjugação, serem muito mais complexas do que, por exemplo, no idioma oriental? Por que um idioma oriental pra gente é difícil, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O único idioma mais diferentão, ou seja, que tem outras raízes linguísticas que não tem relação nenhuma com o português, que eu domino um pouco, não é muito não, tá, gente? É só um pouquinho. É o japonês. O japonês ele é muito diferente. Por quê? Porque, por exemplo, existem situações, existem certos adjetivos que eles negam no adjetivo e não no verbo. Eles têm muitos sufixos de contagem, eles têm muitos pronomes que nós não temos, eles têm formas de tratar as pessoas mais velhas, mais novas, veteranas, calouras, de maneira muito diferente. Você vê a linguagem, por exemplo, que se usa num restaurante, que se usa num local de prestação de serviço, é muito mais formal do que a linguagem utilizada aqui. Aqui é um pouquinho formal. Ah, senhora, quer fazer seu pedido? Lá tem honoríficos e tem isso, e tem aquilo outro, e blá blá blá. É difícil, é uma outra cultura muito diferente. Eu vou falar do japonês, que é um idioma que eu conheço um pouquinho mais. Mandarim eu não conheço nada. Muita gente também diz que é difícil porque é tonal, enfim, cada um fala, né, do idioma que conhece. Gente, a gramática do japonês ele é muito simples. Ela é muito, muito simples. Para mim, o que complica justamente no japonês é justamente a questão do vocabulário. E o vocabulário, você pega o vocabulário, por exemplo, de um idioma como o espanhol, tá quase todo prontinho ali. Mesmo que você não tenha estudado nada de espanhol na sua vida. Nunca viu uma aula de espanhol na vida. Mas você consegue entender o que está escrito ali. Por quê? Porque a similaridade do espanhol com o português é mais ou menos de 80 e pouco, 89, 88, 89%. Então, 89% dos termos que está ali você já conhece. Claro que você vai cometer aquilo que as pessoas chamam de erro gramatical. A conjugação verbal já é mais complicadinha, porque é idioma que vem do latim, entendeu? Isso acontece com que idioma também? Com o francês. Eu não sou fluente em francês, mas eu tenho um conhecimento ali básico do francês. O francês ele tem auxiliar. Não é que nem o inglês. O inglês ele é bem sistemático com o auxiliar. Mas o francês ele tem um pouquinho de auxiliar. Ele tem auxiliar para fazer verbo no passado. Porque no francês não tem mais o passado simples. Eles têm o passado composto. Desde o século XIX para cá, eles só usam passado composto. Então é um pouquinho diferente. Tem que memorizar qual que usa um auxiliar, qual que usa outro. Então,
Gramática chata, idioma latino, mas você entende melhor. Por que você entende? Porque o vocabulário é muito mais semelhante. O francês não é tão semelhante ao português, mas ele é muito mais semelhante ao português. O francês, se eu não me engano, aí vai uns 50% a 60% de similaridade com o português. Então é mais fácil, entendeu? Aí o verbo é uma desgraça. No espanhol, gente, se você quiser aprender a gramática mesmo, também é complicado. Se você quiser trabalhar com isso, se você quiser passar num exame de proficiência, se você quiser falar o espanhol certinho ali, o estudo da gramática vai ser um pouquinho mais complicado também, né? O estudo da gramática vai ser um pouquinho mais complicado também. Agora, se você pegar um idioma, por exemplo, como o japonês, a gramática é muito simples. O verbo, facinho. É a mesma conjugação para todos os pronomes. Eles não têm tu, né? Eles têm você. Eu, você, ele, nós, vocês, eles. Tudo igual. Mesma conjugação. Passado, super simples. Futuro não tem. Você tem que olhar a frase para ver o que é futuro. Se ele falar mês que vem, você sabe que é futuro. Amanhã, você sabe que é futuro. Ano que vem, você sabe que é futuro. Agora, a questão... Tem muitas questões ali. Muitos detalhes que não tem no português. Sufixo de contagem. A gente aqui tem sufixo de contagem. A gente aqui não tem nada. A gente fala, me vê aí. Me vê 2 garrafas de água. Acabou. Ah, me vê 2 folhas de papel. Acabou. Ah, me vê 2 latas de leite condensado. Qualquer coisa. É tudo 2. No japonês é tudo diferente. Até pro dia do mês. Eles não falam dia 1º, 2º, 3º. Não. Não fala. O que eles fazem? Dia do mês é totalmente diferente. Quem faz arte marcial ou já fez, sabe, né, que na arte marcial o pessoal fala Ichi, Ni, San, Chi, Go, Roku, Shichi, Hachi, Kyuju. Dia do mês não tem nada a ver, é totalmente diferente. Dia 1º, Tsuitachi. 2º mês, Futsuka. 3º mês, Mika. E assim vai. Eu não vou falar todos, senão o vídeo fica muito grande. Gente, que coisa de doido! E quando eles vão, por exemplo, usar o sufixo de contagem, animal pequeno é um, animal grande é outro. Objeto pequeno é um, objeto grande é outro. Máquina é outro. Não sei o que é outro. Folhas e coisas finas é outro. Meu Deus do céu! Você enlouquece! Sufixo, gente, eu peguei muito poucos. Acho que se eu peguei uns 5 é muito. E também tem essa questão dos pronomes. Tem a questão... eles usam muito diferente. Eles usam muito sujeito oculto. No inglês não existe sujeito oculto, né? Até quando o sujeito é inexistente, você tem que pôr o it ali no meio para ficar com o sujeito. No japonês é sujeito oculto o tempo inteiro. Um verbinho ali no meio já faz uma frase. Pronto, acabou. Um verbo já faz uma frase. Acabou. Meu Deus do céu. Você tem que ter muita dedução e muita capacidade de interpretação para lidar, por exemplo, com um idioma como o japonês. Apesar da gramática deles ser muito simples, mas eles têm ali um monte de viés, né? E tem uma coisa muito interessante também a respeito do japonês, além do vocabulário, porque assim, por exemplo, se você pegar um vocabulário, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Shinkansen é o trem-bala. Se você vê ali Shinkansen, você não sabe o que é. Se você vê ali, por exemplo, falar assim, Yubin Kyoko. Yubin Kyoko é a agência de correio. Você não sabe o que é. Agora, se você pegar, por exemplo, idioma como o espanhol, aí você já entende. Tem algumas palavras que são bem diferentes, por exemplo. Oficina é escritório. Leite em espanhol é feminino, la leite. Mas no geralzão, o geralzão, assim, você vai pegar pelo contexto. No japonês não tem isso. Se você não estudar o japonês e não memorizar muito bem o vocabulário, você não vai aprender o idioma. Você não vai aprender nada. Não é aquele idioma que tem coisas parecidinhas com o português e que dá para você deduzir, né? O francês também dá para deduzir um pouco, embora muitas palavras não dê. O francês é um pouquinho mais difícil, mas dá.
Dá, é um jeitão ali, tem um jeitão. O inglês, apesar dele ser muito diferente na sua pronúncia e mesmo na estrutura de frases, mas o inglês, por a gente estar lidando com um monte de coisa em inglês o tempo inteiro, a gente também deduz um monte de coisa. Japonês, imagino eu, apesar de nunca ter estudado, mandarim, outros idiomas aí muito, muito, muito diferentes do português, não dá. Então, gente, não subestimem a questão do vocabulário. Pega uma revista para ler, se bem que até aprender a ler em japonês é difícil, gente, são 3 idiomas diferentes, são 3, desculpa, não é idioma, é 3 formas de escrever, 2 silabários fonéticos e uma forma pictográfica, que é o kanji, que é uma coisa de louco. Eles chegam até a faculdade ainda aprendendo a escrever kanji, de tanto kanji que é. Na China é mais ainda, a China também usa kanji, mas é muito mais, né, que o Japão. E aí você pega, é difícil demais, gente, é difícil demais. Então, é fácil, mas é difícil. É fácil por um lado e difícil por outro. E tem outra coisa também, o mandarim eu não sei, que eu não conheço. Agora, o japonês, ele cisma de colocar um monte de palavra em inglês ali no meio, só que ele coloca a palavra em inglês do jeito que ele quer. Ele coloca assim, por exemplo, é software. Software é software. Passocom é personal computer. Que mais? Eu já vi eles falando também thank you. É thank you. Por que não fala arigato? Fala arigato, acabou. Thank you. Escrito em katakana, que é justamente o silabário deles usado para escrever palavras em língua estrangeira, palavras que não são de origem japonesa. Meu Deus do céu. Tem uns também que eles falam assim, tem o verbo lavar, né? Se bem que tem, tem fazer limpeza, tem lavar roupa, tem só lavar, tem vários, tudo isso em japonês, entendeu? Mas às vezes eles estão, sei lá, deu a louca lá na cabeça deles, eles falam, vai lavar o cabelo, por exemplo, shawa shimasu, acabou. O que é shimasu? É o verbo fazer, que é também usado como auxiliar em muitas vezes, e aí eles falam shawa de shower, do inglês, misturado com o verbo fazer em japonês. Você fica doido. Então, gente, é fácil, mas é difícil. Prestem atenção no vocabulário, leiam bastante, conversem com pessoas nativas e treinem muito, porque verbo, preposição ainda tem regra. O vocabulário não tem regra, gente. O vocabulário não tem regra. É memorizar, e memorizar e repetir, gente. Repetir, repetir, treinar, treinar. Se você não treinar, você acha que você sabe. Esqueceu tudo. Eu falo por mim, porque eu já treinei bastante kanji, tem um monte de kanji que eu já esqueci, vou ter que revisar tudo. Gente, tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo. Te falar, hein, pessoal? Falei aí dos idiomas que vocês conhecem, tem facilidade ou dificuldade.